sobre o sacrilégio da comunhão na mão. Tem uma mensagem no livro A Palavra de Deus, a senhora fala que o Concílio Vaticano II foi uma vitória para Satanás, porque a gente sabe que depois do Concílio Vaticano II foi que adentrando essas profanações e essa falta de respeito, né? Principalmente a comunhão na mão. Às vezes a gente para e fica pensando, por que eles tanto insistiam em dar comunhão na mão? A gente vê que isso é um ato do próprio inimigo, porque a comunhão na mão facilita das pessoas pegarem e fazer missa negra, fazer sacrilégio. A comunhão com dada de joelho na língua não tem como a pessoa, né? E na mão a pessoa pega ali, no vídeo que a gente acabou de mostrar, pode pegar e levar para os lugares para fazer missa negra. Naquela época, Jesus pediu ao profeta Pedro II que falasse com o bispo para não dar comunhão na mão, que viria esse tempo que ia acontecer. Só que o bispo não ouviu ele, né? Não acreditou e veio. Olha o que está acontecendo hoje, né? Então, assim, é uma situação muito triste, né? Que a gente está vivendo nesses tempos de hoje. E muitas pessoas talvez nem gostam que a gente fala que a gente é isso e aquilo, mas a gente tem que falar. Não podemos esconder a verdade, né? Temos que falar, temos que alertar os nossos irmãos. Tem mensagem de Nossa Senhora que ela fala que nem em todos os lugares Jesus desce ali no momento da consagração, porque não tem um respeito. Às vezes o sacerdote lava as mãos ali para pegar, para fazer a consagração, mas depois entrega na mão de pessoas que vai saber, antes de chegar na missa, deve ter pegado em vários lugares, pega ali no corpo e dá para as pessoas e as pessoas recebem como se fosse normal, e nós sabemos que isso não é normal, é o corpo e o sangue de Cristo. E é grave essa situação, mas só que a gente tem que fazer a nossa parte, né, Alex? Devemos falar a verdade, quem quiser ouvir, tudo bem, quem não quiser vai ter que prestar contas para Deus. Todos nós vamos ter que prestar contas um dia para Deus dos nossos atos que fazemos. É isso que vai acontecer, né? A gente vê, chega até a ser cômico, né, cara? Que, tipo assim, uma situação dessa aí. Se o padre, na hora de consagrar a hóstia, ele pegar de qualquer jeito, limpar os pés e não lavar as mãos, aquilo tal, as pessoas vão dizer, mas o padre nem lavou as mãos, o padre nem preparou, já está pegando a hóstia assim para distribuir para nós. Se o padre não pode fazer desse jeito, manusear cálice, hóstia, o vinho, com a mão suja, por que você pode pegar nela com a mão suja? Não é tão fácil de entender isso. Se o padre não pode fazer isso, por que eu, chegando lá na igreja, não sei de onde que eu vim, de onde veio, o que é que eu fiz, eu peguei dinheiro, comprei a passagem do ônibus, eu peguei no volante, botei combustível no carro, limpei o nariz e vou lá e tomo comunhão de qualquer jeito. Será que não é fácil de entender isso, gente? Mas na minha paróquia o padre não dá. Então é preferível que você não tome. É simples assim. Se a maioria das pessoas fizesse isso, o padre ia perguntar, mas por quê? O que está acontecendo? Por que vocês não querem mais comungar? Porque eu sou do tempo que o padre, na paróquia, ele conhecia praticamente todo mundo que frequentava aquela igreja. E quando aquela família ou aquele casal não participava da missa, o padre perguntava o que está acontecendo com o casal tal. Está doente? O que aconteceu? Isso naquela época, né? Hoje não sei como é que as paróquias, a população aumentou muito, não sei como é que está uma paróquia aí, um bairro grande. Mas se as pessoas fizessem, a grande maioria fizesse isso, não. Eu não vou tomar comunhão na mão mais, tem que ser de joelho na boca. Eu quero ver se os padres não iam ceder. Iam ceder. Mas como eu falei no bloco anterior, vocês preferem ser conivente, não falar nada, não dizer nada, com medo. Uns com medo, outros por ser conveniente. O padre é bonzinho, o padre casa a hora que eu quero, o padre, se eu me separar, ele casa. Gente, tá tudo errado, gente. E daí, o que acontece? Aqui a palavra vive de Deus, o profeta Pedro II, é muito radical. Só fala mal da igreja. Não está falando mal da igreja, ele está falando mal das atitudes que é cometido na igreja. Isso está no nosso direito.
Quando a gente fala mal da segurança, não é da segurança na instituição policial, é em alguns policiais que estão fazendo coisa errada. Quando a gente fala mal do governo, não é do governo em si, é de alguns integrantes que estão roubando, estão desviando dinheiro. Na igreja não é diferente. Aqui, nós não podemos mais fechar os olhos para o que está acontecendo, porque Jesus, o céu, abriu os olhos do profeta em 94, com a primeira mensagem. Dali ele veio passando, nos orientando, nos ensinando, mostrando toda a falcatrua que acontece lá por trás dos panos. Então nós não podemos fechar os olhos para isso e dizer assim, não, mas está tudo certo. Nós temos que obedecer realmente ao padre, o bispo e o Bergoglio. Não. Você está obedecendo coisas absurdas, coisas que vão contra a doutrina da Igreja Católica, vai contra os direitos de Deus, os mandamentos de Deus. Então isso nós temos que entender. A nossa luta aqui da Palavra Viva de Deus, do profeta, que ele foi incisivo e foi firme até o último momento dele, até o dia que ele partiu, ele não afrouxou, ele não cedeu. É isso que tem que entender. E ele não foi firme, corajoso. Tanto é que no seu velório não tinha padre para encomendar o corpo dele, mas não tem problema. Ele fez a coisa correta, ele fez a coisa certa. Que possamos entender todos isso, dessa maneira. Rony. Isso mesmo, que rezemos pelos sacerdotes, né, para que eles busquem conhecer a verdade e não negam mais a comunhão para as pessoas. E, né, eu vi um relato de uma mística que fala, né, um sacerdote, quando ele faleceu, ele foi para o purgatório, depois ele voltou e pediu que rezasse por ele, porque ele estava no purgatório, porque ele tirou o genuflexório dali das pessoas ajoelharem. Por causa disso ele estava no purgatório. Então assim, é uma situação muito grave e nós, tendo esse conhecimento, a gente tem que falar a verdade, alertar os nossos irmãos, né, para sempre vigiar nessa parte. Agora faltando apenas 1 minuto para as 9. Muito obrigado aí pelo carinho, pela satisfação. Estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Quero agradecer de coração as pessoas que estão mandando mensagem aqui, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela satisfação de cada um dos nossos irmãos. Pode dar isso, boa noite, Alex. Boa noite a todos, boa noite, Rony, boa noite a equipe que está aqui nos dando suporte. O Eugênio acabou de chegar, chegou bem no finalzinho, mas a gente agradece a companhia de todos que estão nos acompanhando aí, e a gente espera que realmente tudo que foi passado no programa aqui oriente um pouquinho mais, explique um pouquinho mais qual é a nossa missão, qual é o nosso objetivo, e que Deus espera de cada um de nós, cada parcela de cada um em sua casa, em sua comunidade, para que realmente a gente um pouquinho só faça Jesus, Deus, um pouquinho mais contente, Nossa Senhora, um pouquinho contente, porque esse mundo está muito cruel, está muito sem amor. Boa noite a todos. A nossa missão aqui é alertar as pessoas, é informar. Como Santa Bernadette, eu não vim para obrigar ninguém a fazer nada. Nós temos que informar as pessoas, alertar. E a nossa intenção não é criticar e nem julgar ninguém, é informar o erro, mostrar a verdade para as pessoas, né? E isso é o papel de cada um de nós. Os cristãos, se eles fossem assim mais autênticos, falassem a verdade, orientassem as pessoas, o mundo seria outro. Mas a maioria de muitos católicos, eles conhecem a verdade, mas tem medo de falar, tem medo de ser expulso da paróquia, tem medo de ser excomungado, e a gente tem que falar. Quem está no caminho de Deus não pode ter medo da perseguição, né? Tem que ser sempre firme e forte. Por isso Nossa Senhora sempre fala para a gente rezar o rosário, para que através do rosário ela possa nos dar coragem, ânimo e força, né? Porque o rosário vai cada vez mais fortalecendo a nossa fé. Se a gente vai na igreja e vê a situação que a gente está, essa falta de respeito para com Jesus, e como vamos compactuar com isso? Por isso Nossa Senhora deixou o rosário. Reze, meus filhos, o rosário, porque o rosário, vocês não vão perder a fé, vocês não vão ficar confundidos, não vão ficar aí, né, desesperado. Ela, através da oração do Santo Rosário, ela vai trazer a paz para os nossos corações e também a proteção. Por isso nós devemos rezar pelos sacerdotes, para que eles ainda nesse tempo de misericórdia se arrependam do que estão fazendo, que muitos sabem que isso é errado, a comunhão na mão e
e em pé, que, né, a igreja nunca ensinou isso, mas fazem com medo de talvez ser repudiado pelo próprio bispo ou expulso, né? Isso é a gravidade. Por isso nós devemos rezar para que eles acordem, né? Falem a verdade. Muitos estão abandonando porque eles querem falar a verdade, mas eles querem calar. E eles abandonam, né? Muitos aí, conservadores, sacerdotes, não estão mais aderindo a esse Concílio Vaticano II que está trazendo essas doutrinas erradas.